Oi, gente! Hoje vamos falar sobre as diferenças de abordagens entre a psicologia e a psicanálise. O que a gente tem aí, então, sobre isso? Gente, antes de tudo, vamos lá. O que é psicologia e o que é psicanálise? Ambas entram num conceito mais geral que são as psicoterapias. As psicoterapias, gente, são todas as terapias que a gente trata questões emocionais e mentais, tá? Então, todas as terapias vão ser um tipo de psicoterapia, tanto a psicologia quanto a psicanálise. Porém, vamos nas diferenças de abordagens. A psicologia, gente, ela é considerada uma ciência. Então, a psicologia, ela estuda uma ciência comportamental, é a ciência do comportamento. Ela vai atribuir isso estudos, claro, né, relacionados ao comportamento, o que gerou, por exemplo, testes psicológicos, neuropsicológicos. Então, quem vai orientar ali se seu filho tem características autistas, de TDAH, de outros transtornos, né, de personalidade, por exemplo, são esses testes na psicologia. E como que seria o tratamento pelo psicólogo? Comportamental. Então é por isso que vocês vão escutar muito o termo terapia cognitivo-comportamental, que é geralmente a linha que os psicólogos usam. Nesse tipo de terapia, gente, é muito comum o paciente falar mais do que o psicólogo. Então existe ali, e vários estudos mostram isso, tá, gente, sobre essa questão do próprio paciente trabalhar a sua melhora através da fala, através da cognição, através da reorganização de pensamentos. Por isso é muito comum você escutar alguém falar assim: nossa, eu falei muito na terapia, eu só tô falando, é só eu que falo. Então isso é uma característica da TCC, que é da psicologia, tá? E aí, claro, vários psicólogos vão poder entrar com outras, né, técnicas, enfim. Mas aí é uma questão de escolha do paciente. E aí agora a gente vai para a psicanálise. O que nós temos na psicanálise? A psicanálise, como eu falei, também é um tipo de psicoterapia, porém com uma diferença em relação aos conceitos, né? A psicanálise, ela surgiu através de Freud, que foi um neurologista muito antigo, né? Que começou a estudar questões corporais, então doenças relacionadas à mente. Então ele começou a atribuir isso, uma relação entre sintomas e algo que está acontecendo no sistema nervoso central, que naquela época não era tão conhecido assim, tá? E aí começou a formular algumas teorias que, perante a ciência, muitos ainda não consideram ciência, porém hoje existe um movimento, né, que é a neuropsicanálise, que é onde eu me enquadro, onde a gente consegue fazer associações entre o que a psicanálise já dizia e o que a neurociência está dizendo hoje. Em relação à terapia desse tipo, como é que funciona? O psicanalista, ele já tem uma característica de intervenção e vínculo com o paciente um pouco maior do que na psicologia, tá? Claro, alguns psicanalistas. A gente consegue intervir mais, aconselhar. Então, não vai ser aquela terapia onde só o paciente fala. Geralmente, nós vamos intervir. A ideia é exatamente essa. É realmente criar um choque de pensamentos ali para que a gente consiga reorganizar o pensamento desse paciente. Tem alguns critérios para isso, tá, gente? Tem algumas pessoas, inclusive, que não vão ser elegíveis para psicanálise, tá? Porque existe critério, tá? Apesar de muita gente não entender isso, a psicanálise é sim um conjunto de teorias bem complexas e bem relacionadas à neurociência. Então a gente pode usar de técnicas, de abordagens diferentes para cada tratamento, para cada paciente. Tá bom, gente? Então coloca aí pra mim se você entendeu psicanálise, psicoterapia, psicologia, o que você achou disso? Você faria terapia com um neuropsicanalista ou só com psicólogo? Responde aí pra mim. Beijo!